Com você, professor Hilton. Perfeito. Essa próxima questão que a gente vai falar, na verdade é mais um comentário a respeito do eclipse, o eclipse lunar e o eclipse solar. Lembrando que inclusive nós tivemos recentemente um eclipse lunar. Os eclipses baseiam-se no princípio da propagação retilínea da luz. Você está vendo aí na sua tela, ó, os 3 astros alinhados, Sol, Terra e Lua, com a Terra colocada entre o Sol e a Lua. Perceba então que os raios solares atingem a Terra na sua face à esquerda e do lado direito nós temos uma região de sombra, um cone de sombra da Terra. Quando a Lua se coloca nessa região de sombra da Terra, nós então assistimos a um eclipse lunar. Esse eclipse lunar deve-se, não esqueça, ao princípio da propagação retilínea da luz, os 3 astros colineares alinhados, com a Lua colocando-se atrás da Terra na sua região de sombra, no cone de sombra. Esse eclipse, o eclipse lunar, ele ocorre na fase da Lua cheia. Por alguns instantes, a Lua coloca-se atrás da Terra, sendo então um astro que não emite luz própria, ele não vai conseguir refletir a luz do Sol para a Terra. Logo, os habitantes que estão aí à noite contemplando a Lua cheia, por alguns instantes deixam de ver a Lua iluminada pelo fato dela ter se colocado na região de sombra da Terra, né? Então, uma questãozinha que pode estar em nossa prova, não esquecer que está acontecendo o eclipse lunar na fase da Lua cheia. É isso, Luiz? Algum comentário a mais? Ok, professor Hilton. Lembrando, também poderia ser o contrário, né? A Lua poderia ficar entre a Terra e o Sol, tá certo? Impedindo assim que a luz do Sol chegasse na Terra, a gente não veria o Sol durante o dia, então a gente teria um eclipse solar. Na próxima figurinha aí, né, Luiz? A próxima figurinha aí está exatamente a situação. Acompanha aí. Veja só. A Lua entre o Sol e a Terra, então você vai ter aqui um eclipse solar. O pessoal que se encontra desse lado da Terra, que era para estar de dia, que está sendo iluminado pelo Sol, vai formar aqui uma sombra da Lua, que impediu aqui que esses raios solares chegassem aqui. Então, nesse ponto aqui, a Terra vai ficar encoberta pela Lua, sem receber o Sol. Então, nós vamos ter a impressão de que a Lua estaria tampando o Sol. Então, o pessoal que se encontra nesse local teria um eclipse total e seria, assim, a eclipse solar, que ocorreria durante o dia, diferente da eclipse lunar, que ocorreu lá durante a noite, né? Para o pessoal, à noite que percebeu mais que a Lua deixou de ser iluminada. Repare na questão anterior, o pessoal que se encontrava aqui à noite na Terra deixou de ver a Lua iluminada porque ela entrou na sombra da Terra, tá certo? Então, ocorreu aí a eclipse lunar. Nessa situação, quem se encontra desse lado está sendo iluminado pelo Sol, aqui está de dia, lá atrás está de noite, a Terra não está sendo iluminada pelo Sol, tá certo? Então, a Lua entrou aqui entre o Sol e a Terra. Então, quando eu tenho Sol, Lua entre Sol e Terra, eu teria um eclipse solar, tá certo? Professor Hilton, fala um pouco aí da eclipse parcial. Também, antes, Luiz Carlos, também lembrando, ó, que é o princípio da propagação retilínea da luz, né? E é interessante perceber que a face da Lua que está iluminada é a face que está voltada para o Sol, que nós da Terra não vamos conseguir ver. Por isso, aparece aí embaixo na sua tela, que a fase em que ocorre o eclipse do Sol é na fase da Lua nova, na fase da Lua nova, enquanto que o eclipse lunar na fase da Lua cheia. Perceba também no desenho seguinte, observe que nós temos essa regiãozinha de sombra projetada sobre a Terra, onde puxa-se uma setinha e fala-se que é o eclipse total. Mas nós temos também a região de penumbra, a região parcialmente iluminada pelo Sol, um pouco abaixo e um pouco acima da região de sombra. Nós temos então a região de penumbra, veja aí a setinha do mouse mostrando para você, onde nessa região de penumbra chega sim um pouco dos raios solares, sendo então, para pessoas que moram nessa região, elas assistem um eclipse parcial do Sol, onde elas conseguem ver parte do Sol ainda, que não é bloqueado pela Lua, já que nós temos o Sol uma fonte de luz extensa. Sendo o Sol uma fonte de luz extensa, para a gente que está aqui na Terra, formam-se sobre a Terra regiões, pode-se formar regiões de sombra,
e região de penumbra. Na sombra, o eclipse total. Na penumbra, o eclipse parcial. Tá, vestibulando? Então, Esse é muito importante. Vestibulando, se por exemplo aqui eu tivesse um ponto A e aqui tivesse um ponto B, mais distante aqui um ponto C, então qual seria o melhor local da Terra de ver esse eclipse solar? Sempre aparece isso no jornal, no noticiário. Então, nesse ponto, o melhor local seria essas cidades que aqui se encontram nesse ponto A, nesse escuro aqui, seria onde realmente veriam melhor a eclipse solar.